Olá, galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o grupo dos anídeos, que são popularmente conhecidos como minhocas, mas que também tem outros representantes, como as sanguessugas, por exemplo. Vamos lá? Os anelídeos, então, são representados por poliquetos, minhocas e sanguessugas. De via geral, esses são os animais que representam esse grupo. Eles são cilíndricos, com corpos segmentados em anéis. Eles têm segmentação interna e externa, então cada um dos anéis que formam o corpo deles tem características próprias, como se fossem mini corpos envolvidos, tá? São aquáticos ou terrestres, mas obrigatoriamente, quando terrestres, precisam viver em locais úmidos ou solos em vegetação, porque eles respiram pela pele, então eles dependem da umidade também para conseguir sobreviver. Eles têm simetria bilateral, são animais triblásticos, possuem os três tecidos embrionários, o celoma, que é uma cavidade interna, e aqui tem as características desses tecidos que eu estou comentando com vocês, que vão formar todas as divisões do corpo deles, beleza? Bem, além disso, eles têm epiderme permeável, glândulas mucosas para manter a umidade, células receptoras e sensitivas e cerdas que servem para locomoção e fixação, que são utilizadas inclusive para classificar os grupos de animais que fazem parte dos anelídeos, tá? No sistema digestório, a gente tem do tipo completo, tá? Mas com a digestão fora da célula, uma estrutura de armazenamento que a gente chama de papo e uma estrutura com trituração de alimentos que a gente chama de moela. O intestino é uma dobra interna que aumenta a superfície de contato, que é chamada de diflóssole. Mas é o intestino, tá, gente? Que serve também para poder absorver os alimentos. Aqui do lado a gente consegue ver a distribuição dessas estruturas internas das minhocas. Vamos começar com elas, né? Para vocês verem a localização de cada uma dessas regiões. Os restos dos alimentos são os que formam o humus, que a gente tanto fala sobre a utilização das minhocas para fertilização do solo e para melhoria da qualidade das plantações, tá? Bem, o sistema circulatório é fechado, então eles têm vasos sanguíneos, assim como nós, dois vasos principais ligados, né, por 5 pares laterais. Eles têm hemoglobina, assim como nós, e têm corações divididos em mini corações. Então, os anelídeos, eles apresentam vários corações. Eles não têm um coração único principal como nós seres humanos, tá? No sistema respiratório, eu já comentei que eles respiram pela pele e que as trocas gasosas são somente possíveis quando a pele está úmida. É por isso que é fundamental que esses animais consigam sempre estar num ambiente úmido para sobreviver. Os poliquetos, eles são aquáticos, então é um grupo específico de animais que tem respiração branquial, mesmo fazendo parte dos anelídeos, tá? Bem, no caso do sistema excretor, eles têm um par do que a gente chama de nefrídeos, que é muito parecido com o rim, presente em cada segmento. Cada anel do corpo de uma minhoca tem nefrídeos espalhados por eles, como a gente está vendo aqui na imagem. Então, por isso que eu disse que cada anel é um segmento individual. A maioria das estruturas são individuais, tá? No caso do sistema nervoso, a gente não tem um cérebro complexo como o nosso, mas a gente tem um gânglio cerebral principal, nervos e cordões nervosos espalhados pelo corpo do animal. Cada anel tem o seu cordão e o seu nervo individual também, certo? Quanto à reprodução, a gente tem indivíduos monóicos e dioicos, ou seja, de sexos separados ou hermafroditas. O desenvolvimento pode ser tanto direto quanto indireto, ou seja, podem apresentar fase larval ou não. A fecundação ocorre de maneira externa. Especificamente em minhocas e sanguessugas, a fecundação ocorre no interior de um casulo, que a gente chama de cletelo. Então parece que a minhoca está literalmente grávida. Aqui tem um esqueminha da reprodução delas, para ter uma ideia. Como aqui especificamente são animais hermafroditas, eles ficam invertidos e trocam as estruturas seminais. Eles literalmente ficam grávidos ao mesmo tempo. E aí eles conseguem desenvolver no casulo os novos indivíduos, tá? A classificação, como eu disse, está relacionada à quantidade de cerdas que eles apresentam. Quando eles têm muitas cerdas, a gente chama de poliquetos, que são os marinhos, com respiração branquial. Eles têm sexos separados, têm tentáculos na cabeça e expansões laterais com brânquias, para poder respirar, que a gente chama de parapódios, como vocês podem ver no desenho. Mas esses animais, eles têm fase larval,
então eles não têm o desenvolvimento direto. E eles não possuem, por causa da fase larval, o clitelo, que é aquela bolsa onde os animais se desenvolvem após, né, a fecundação. Aqui tem alguns exemplos dos poliquetos para vocês verem como eles são bem diferentes e exclusivamente marinhos, tá? Os oligoquetas, eles têm poucas cerdas, neste caso eles são terrestres, hermafroditas, com desenvolvimento direto e apresentam o clitelo que eu comentei. E o mais famoso são as minhocas, tá? Aqui tem um pouquinho do que eu falei sobre o humus, né? A minhoca, ela circula pelo solo, abre esses corredores que aumentam a passagem de oxigênio, o que aumenta a qualidade do solo, e o humus, que é a excreção da minhoca, serve de fertilizante. Então, ter minhocas no solo é muito positivo. E a gente tem os iriodíneos, que não têm cerda nenhuma. Eles são terrestres ou aquáticos, eles são também hermafroditas e não apresentam fase larval, por isso também apresentam clitelo, só que eles têm ventosas que servem tanto para locomoção quanto para fixação, como por exemplo a sanguessuga, que a gente sempre ouviu falar. As sanguessugas, elas são muito usadas para tratamentos alternativos, para retirada de excesso de líquidos ou, no caso, para limpeza do sangue. Ainda há o uso da sanguessuga como tratamento, mas em culturas mais específicas. Beleza? Espero que tenha dado para entender.